Seja muito bem-vindo a mais um episódio da Hotelaria Lucrativa. Eu, Emanuel Lopes, hoje trouxe um convidado muito especial. Já tem alguns anos aí que a gente está numa parceria, já virou um amigo e hoje estou trazendo aqui o Moisés. Ele é diretor e sócio do Hotel Fazenda Santa Mônica, que fica em Louveira, no estado de São Paulo, bem próximo de Campinas e São Paulo. Moisés, seja muito bem-vindo a essa oportunidade. Eu agradeço demais por você ter me dado a oportunidade da gente bater esse papo aqui, falando sobre esse tópico, sobre hotelaria lucrativa, que é o que a gente passa diariamente aos trancos e barrancos e a gente consegue vencer. Moisés, conta para mim um pouquinho da sua trajetória, os percalços que você passou, né, as dificuldades até assumir a direção do Hotel Fazenda Santa Mônica, para as pessoas te conhecer também, e ao longo da nossa conversa a gente vai explorar muitos erros, acertos, tudo que você fez lá. Eu quero sair daqui com muito mais conhecimento e quero absorver um pouquinho de você. Boa noite, Emanuel. Quero que você saiba que é um prazer muito grande estar aqui conversando com você, principalmente porque eu acho que, na verdade, eu vou aprender muito mais com você, porque eu sei do teu conhecimento, da tua competência, da tua história na hotelaria. Evidentemente que a gente quer transmitir o máximo de informações possíveis para quem estiver nos assistindo, para ajudar o mercado, para o mercado continuar crescendo, mas eu tenho certeza que eu tenho bastante coisa para aprender também com você aqui hoje. Valeu. Que bom, muito obrigado. E Moisés, conta um pouquinho para nós sobre essa sua trajetória, seu início. Você já pincelou algumas vezes como você iniciou nesse projeto. Conta para mim, por gentileza, qual foi um dos seus principais desafios quando você, enfim, esteve pela primeira vez, né, na gerência, na direção do empreendimento, e estava naquele mar de situações até então recentes para você. Os seus desafios, como que você surgiu nesse meio hoteleiro, como que caiu no seu colo, os desafios e como você superou eles, né, visto que está há bastante tempo aí nessa jornada. Eu vou trazer, pedir licença para começar um pouquinho de trás dessa história, porque eu acho que é muito importante, determinadas situações na vida da gente, a gente precisa entender o estado mental e emocional daquele momento para a gente entender por que as coisas chegaram onde elas chegaram. O meu pai, ele fundou o Hotel Santa Mônica em 1989. Era um sítio onde a gente morava lá e as coisas não estavam indo bem para o negócio dele. Ele resolveu um dia abrir o hotel e chamou de hotel a partir de 2 quartos. Não tinha sala de evento, não tinha nada. O que ele tinha à disposição? Ele tinha muita vontade e boa vontade de atender as pessoas, né? Para construir o hotel, para construir a parte dele até que eu entrasse, ele passou por uma série de dificuldades financeiras. Paralelamente, eu estava trabalhando em São Paulo, numa agência de publicidade, e minha carreira estava indo bem, mas resolvi tentar a vida de empreendedor e fui para o Rio de Janeiro, onde no Rio de Janeiro tive uma série de problemas com os meus sócios, e eu quebrei no Rio de Janeiro. Uhum. Então, assim, na família, o endividamento do meu pai era assim, meu pai errou, e aquela coisa toda, né? Até que eu quebrei. Quando eu quebrei, eu pensei na possibilidade de trabalhar no hotel. Tô quebrado, né? Para quem tá ferrado, vamos embora, né? E eu pedi pro meu pai, falei, pai, eu sei que você tá com um endividamento muito grande, queria entender, inclusive, estava acabando de casar com a minha esposa, queria saber quanto que eu podia tirar, quanto que aquela empresa dava, tal. Bom, vou resumir a história, mas o hotel, em 1996, quando isso aconteceu, ele faturava 30 mil reais por mês e devia 3 milhões de dólares. De dólares. De dólares. Se a gente fala isso hoje, né, nada como ser ignorante, né? Sim. Porque você fala, sai disso aí, sai correndo, né? Mas por essas coisas todas que eu acabei de falar, meu pai era um cara absurdamente bom para vender. Tanto que a gente não tinha sala de eventos, a gente fazia eventos e as pessoas voltavam. A gente dividia o restaurante em 2 e a gente fazia evento. E eu tinha lá alguma competência para administrar o dinheiro que começou a entrar, porque a gente foi melhorando, tal, já éramos 2, tomando conta. A coisa foi evoluindo. Enfim, hoje o Santa Mônica não tem mais praticamente endividamento, a não ser aquela coisa de um patamar absolutamente normal. Uhum. O hotel, nessa época que eu estou falando, o hotel tinha mais ou menos uns 12, 15 quartos.
Uhum. Hoje a gente tem 74 unidades, tem capacidade de atendimento em salas de eventos em várias salas, que somam no total alguma coisa em torno de 1.400 pessoas. Então a estrutura é completamente diferente, né? Dá uma perspectiva completamente diferente. Inclusive você faz parte dessa história, porque desde que a gente começou a trabalhar, a gente sabe da evolução dos resultados de venda do hotel e tal, não apenas venda, mas de conceito, né? A gente vem conversando muito a respeito de conceito. Eu acho que os desafios que a gente vai vencendo, hoje inclusive eu tive uma reunião com uma equipe de vendas, dizendo, pessoal, o que vocês fazem aqui todo dia? Eu vendo, eu não sei o que, não. Todo mundo sai de casa, todo mundo que trabalha, sai de casa para fazer uma coisa em comum. Uhum. Todo mundo sai para resolver problema. Se não houvesse problema, você não teria emprego. Não existiriam as empresas. Qual o problema que a gente resolve como empresa? A gente favorece as pessoas proporcionando momentos de lazer para as empresas, os ambientes para convenções. Esse lugar aqui, por exemplo, permite que a gente possa fazer um podcast. Os problemas eles vão aparecendo e a gente tem que ser gratos por eles aparecerem, porque eles nos permitem continuar nos sentindo ativos, percebendo que a gente é capaz de superá-los e adquirindo experiência ao longo da vida, né? Que bacana, que história. Moisés, e eu acredito que até hoje, isso nós estamos falando aí de 1986 que iniciou tudo, correto? Isso. Hoje em dia, a gente lá dentro da empresa, a gente ainda encontra muitos hotéis nessas situações de dívidas, né? De ou herança, né? Que é assumir os filhos, outra geração está assumindo os empreendimentos, e é muito latente hoje, em 2025, encontrar empreendimentos, principalmente familiares, que se encontra num ciclo vicioso de pega o empréstimo, paga o empréstimo, pega o empréstimo, paga outro empréstimo, pega o empréstimo para pagar o meu outro empréstimo. Sim. E porque hotelaria ele não tem um fechamento de caixa, porque você não para. É todos os dias, o tempo todo, você tem o contábil, mas entra dinheiro e sai dinheiro todos os dias, né? Quando você começou a assumir essa parte da gestão financeira junto com o seu pai na época, qual foi uma das estratégias que você pode passar adiante para os hoteleiros que estão nos assistindo, que foi uma virada de chave? Você falou assim, bom, essa estratégia mudou o rumo do meu negócio, visto que na época você estava com um endividamento considerável para a realidade, muito considerável. Considerável, você está sendo legal. Nós estamos falando ali de milhões de dólares, né? Na época, então, era algo quase impagável. Então, eu fiquei curioso em saber qual foi a estratégia que você utilizou, que talvez a gente possa passar esse conhecimento para o hoteleiro que se encontra nesse momento de dificuldade financeira e pode absorver isso aí e aplicar no seu próprio negócio também. Você está me fazendo uma pergunta que são dois temas principais, sucessão e empreendedorismo e administração econômica, né? Então, assim, eu acho que esse cenário, essa fase em que você vai ter uma segunda geração entrando, ela é extremamente delicada. Você sabe que é aí que a maioria das empresas quebra, né? Porque, veja, eu assumi uma empresa numa condição psicológica, emocional, financeira, completamente depauperada e negativa. Qualquer coisa eu topava. Uhum. Né? E em função do trabalho, você vai evidentemente melhorando seu padrão de vida que você quer proporcionar à sua família. E talvez os seus filhos não tenham a noção do que aquilo tudo significou em termos de privação, de necessidades, de abrir mão do prazer presente pensando no futuro. Uhum. Né? Você veja, uma história que eu acho que é bastante ilustrativa. O meu perfil de administrador não é de correr grandes riscos. Eu vou sempre correr riscos calculados dentro do que é possível no mundo do empreendedorismo. O meu pai, se ele tivesse o meu perfil, ele não teria feito o que ele fez. Ele era um cara muito mais atirado. Uhum. O resultado é que ele se formou como administrador num ambiente muito, muito mais hostil financeiramente do que eu. Beleza, meu pai ele tinha um risque-rabisque, sabe aquele que você coloca as colunas, não sei o que, em cima da mesa. E aquele risque-rabisque tinha 15 colunas. Em cada uma dessas colunas, ele colocava cheque de 100, pagamento de X de 200, e aqui embaixo
você tinha um compromisso de R$300. Quando o cheque caía, o compromisso daquele dia passava a ser de apenas 200. E aquilo se estendia por todos os dias do risco-rabisco. Então era um trabalho de chinês preso, né? E ele trabalhava praticamente para fazer aquilo. Era o que ele fazia. E eu vi que, exatamente porque era muito manual a coisa, ele tinha um horizonte de fluxo de caixa muito pequeno. 15 30 dias. Né? Eu peguei, olhei para aquilo, o raciocínio era muito bom. Tanto que tem gente que até hoje me pede essa planilha para gerir fluxo de caixa. Que a gente até pode conversar sobre isso depois. Mas assim, quando eu peguei aquilo lá e eu botei todos os dados na planilha, teve um dia que eu coloquei os dados na planilha. Então imagina a seguinte cena. Coloquei, tinha 90 dias de horizonte. Eu tô aqui na frente do computador com os dados da planilha. E meu pai tá vindo de lá. Ele olhou, o que você tá com essa cara de assustado? Eu falei, a gente vai quebrar em 40 dias, nós estamos quebrados. Nós temos uma perspectiva de entrada de 40 mil e tem 600 pau de compromisso. Meu pai, eu sentava nessa mesa, meu pai sentava na mesa do lado. Meu pai falou, me dá 20 minutos. Ligou pro gerente do banco. Ligou pro cliente que ia ter um evento não sei quanto, posso emitir o boleto para descontar? Ligou pro amigo, pediu 2 folhas de cheque emprestada. Para ele, aquilo lá era o dia a dia dele, porque era o que ele fazia todo santo dia. E ele resolveu o problema. Ele esticou, não posso te pagar hoje, não sei o quê, papapá, dentro do que era possível fazer. E eu fui aprendendo muito isso, sabe? Fui realmente entendendo que, mesmo que eu não queira entrar em determinados momentos, você acaba entrando. A situação econômica pode piorar, você tem compromissos para pagar. Então, eu acho assim, o hoteleiro ele tem que entender uma coisa. Não importa quanto você coloque num hotel, o retorno virá em 10 anos. Não é que nem uma indústria que você vai lá, compra uma máquina que aumenta em 20% sua produção e quando ela está funcionando, você passou a faturar 20% a mais. A hotelaria tem uma curva completamente diferente. Isso tem que ficar claro. Se você entender que os seus compromissos estão dependendo do aumento do seu faturamento em função desse novo investimento, você pode ter problemas. É o que eu tento evitar sempre. Quanto que eu posso pegar dentro do que eu faturo hoje? Isso eu considero saudável. Sabe? Basicamente, meu parâmetro é esse. Apesar de ter tido essa escola, nessa época que eu estou te falando dos 3 milhões, sim, eu me lembro, e toda vez que eu estou diante da vontade de pegar um dinheiro emprestado, eu faço questão de lembrar de 2 semanas que eu fiquei sem dormir. Em 1990, sei lá. Faço questão de lembrar de 2 semanas que eu fiquei sem dormir. Eu falei, vou perder tudo. Não vou, tô na fria. Entendeu? Isso sempre é uma coisa legal, assim. Interessante. E eu esperava uma resposta totalmente diferente, porque é o habitual da hotelaria hoje. Quando a gente fala de dificuldade, a primeira coisa que o hoteleiro pensa é, vou pegar um dinheiro emprestado, eu vou fazer uma reforma, ou eu vou cortar gastos. Ele pensa em todas as variáveis possíveis, principalmente em cortes de gastos. Mas você fez em 1990, fez algo que é atual até hoje, olhar para números. Ter previsão, né? Hoje que é um dos nossos propósitos como empresa, Moisés, explicar a necessidade e a importância para o hoteleiro nos dias de hoje para ele olhar números, porque hoje nós estamos numa geração que eles olham muito engajamento, curtida, foto, visual, não que isso não seja importante, lógico, a gente está no momento atual de isso estar também dentro de um planejamento, mas ele acaba esquecendo de olhar o principal, os seus próprios números. O custo da operação dele, a folha, quanto que ele tem, quanto de suspiro que ele vai ter daqui para frente, o que ele precisa fazer para antecipar a receita. Então, eles acabam não olhando para os números do seu próprio negócio, é o que eu mais encontrando hoje no mercado. O hoteleiro que é familiar, é independente, mas ele não olha analítica, ele está querendo saber só se a publicação no Instagram foi feita ou não. Não que isso seja errado, mas gerir um negócio, independente se é um hotel ou não, você tem que gerir um negócio baseado em números, baseado em custo, em lucratividade, em faturamento, análise de custo, e até aí eu entro numa nova pergunta. Quais foram as estratégias mais assertivas depois desse, nós ainda estamos falando um pouquinho do início, né, do hotel, dos últimos, vamos dizer, dos últimos 10 anos do empreendimento, que mudou os resultados operacionais do hotel?
Eu acho que assim, teve um grande degrau que foi quando a gente fez a primeira sala de eventos. Porque nós somos um hotel de lazer. Éramos um hotel apenas de lazer. E a gente sabe que a demanda não se cria em turismo de lazer, né? O cara, se eu te chegar agora, ó, Emanuel, fica lá 15 dias de graça, só que você tem que entrar amanhã. Não dá, você tem coisa para fazer. Acaba não acontecendo. E a gente ficava à mercê desse fluxo. Finais de semana, alguma ocupação boa, e durante a semana vazio. Então isso foi uma grande mudança em termos de faturamento. Mas desde o primeiro momento quando eu fiz essa planilha que eu acabei de falar, eu passei a ser administrador da área financeira. Mal sabia eu, né? Mas foi uma coisa legal, porque eu comecei a fazer histórico. Essa coisa de coletar números do mercado, ela tem um valor importante, mas até um determinado limite. Porque assim, a situação de mercado, eu sempre uso essa metáfora, o mercado é um rio. Quando o rio está cheio d'água, seu barco não precisa ter motor. Não vai andar, você não precisa remar, nada. Quando tem pouca água no rio, é bom que seu casco aguente a pancada nas pedras. Eu sempre falo isso para o nosso povo lá. Uhum. Então assim, quando você começa a montar um histórico de faturamento, então, historicamente, quais são os meses difíceis, você já começa a criar estratégias para se aguentar, que a gente sabe o que é hotelaria. A sazonalidade sempre acontece. Né? A gente não é companhia de energia elétrica, que você vai chegar na sua casa e acender a luz, né? Nosso mercado é super cíclico. Então você começa a olhar, olha, esses meses são meses fortes, esses meses eu tenho que estar preparado. Esse tipo de coisa. Eu acho que tem uma coisa que eu posso dizer faça histórico dos índices que você considera importantes para você, né? Eu acho que uma outra coisa muito importante, a gente vai acabar conversando sobre isso, o setor de alimentos e bebidas, ele requer muita atenção. Porque as margens na hotelaria, pelo menos nessa que a gente trabalha, a margem de contribuição, ela é muito alta. Uma pessoa dentro de um quarto, ela tem uma margem de lucro muito grande. O problema é o quarto estar vazio, né? Uma outra coisa que eu diria não deixe a armadilha da manutenção te pegar. Manutenção tem que ser feita recorrentemente em hotel. Eu acho que tem que ser preventivo. Acho que de todos os fatores que podem quebrar um hotel no médio prazo, é a manutenção que deve... A impressão que eu tenho é que mais quebra. Os hotéis que eu vi quebraram quando você chegava lá, você sabia que o hotel ia quebrar. Mesmo ele ainda estando funcionando, você sabia. Porque o boleto da energia elétrica, tá lá a data para pagar. Mas e a parede riscada? Quando que você tem que fazer aquilo? Até que um dia você atravessa o limite aceitável pelo hóspede. E se ele não aceita mais, ele não está mais disposto a pagar o teu valor. Ou não volta mais. Como você vai reformar a parede? Eu tenho até uma teoria disso, Moisés, que eu falo que é a teoria do buraco da parede. Se eu chego hoje, passo pela parede do meu restaurante, do meu empreendimento, e eu vejo o buraco na parede. Eu vi lá, que estava lá. Eu falo, tem que arrumar. Mas na correria da operação, acabo deixando para depois. No segundo dia, eu passo, eu nem olho ele mais. Mas eu sei que ele está lá e eu tenho que arrumar. Daqui uma semana, eu nem já olho mais para ele. Por quê? Eu sei que eu tenho que arrumar, eu não consegui arrumar e eu deixei para depois. Mas o hóspede, muitas das vezes, é a primeira vez que ele está ali. E ele vai olhar o buraco. E o buraco, não estou falando somente de um buraco. Todas essas questões de manutenção, né? Então, essa teoria ela é muito fundamental. Antes de entrar um pouquinho dentro da seara do AIB, eu queria te perguntar, que isso para mim é muito importante, acho que nós estamos seguindo um caminho muito interessante aqui. Diariamente, você como gestor do empreendimento, quais são os indicadores que você fala? Primeira coisa que eu faço do dia é olhar esse indicador para você ver ou tomar atitudes, ou cobrar o seu pessoal, ou não, tá tudo caminhando bem, enfim, posso fazer o meu dia a dia aqui. Quais são esses indicadores que o Moisés hoje diariamente observa dentro do seu negócio? Eu acho que isso depende um pouco do período. Depende um pouco do seu conforto financeiro, mas basicamente eu sou um gestor que olho permanentemente para fluxo de caixa.
permanentemente para fluxo de caixa. Então, assim, todas as minhas decisões, porque você pode realmente identificar que você precisa fazer uma manutenção em algum lugar, ou que você vai construir e tal, mas todas as minhas decisões são baseadas assim, eu tenho dinheiro para pagar esse investimento no curto prazo? Então, estou sempre pensando nisso. A partir disso, eu todos os dias estou em contato com o pessoal de vendas, tanto de vendas corporativas, a gente tem uma equipe de 2 pessoas em vendas corporativas e 5 pessoas em vendas de lazer. Todos os dias eu estou conversando com eles, eu faço reuniões com eles, eu estabeleço metas semanais, eu estabeleço metas mensais, trimestrais e metas mínimas sem as quais as pessoas não têm acesso às metas maiores. Estou falando só de premiação, nem de comissão, estou falando. Ok. Isso pelo lado do faturamento. E eu procuro levar para todos os líderes. Eu acho que esse é um papel muito importante. Eu não me envolvo tanto com o operacional mais, muito pouco, na verdade. Mas eu estou permanentemente tentando passar para as pessoas como a soma de pequenas medidas podem refletir muito severamente nos custos. Sabe? Parece uma bobeira, né, num hotel daquele tamanho, você falar que tem que apagar a luz. Mas e quando você está falando de 15 mil lâmpadas? Sim. Você entendeu? Então, e eu, evidentemente, que eu não vou ter condições de olhar para tudo isso. Então, eu acho que a coisa mais importante é transmitir essa necessidade para as pessoas, entenderem, é isso que você acabou de falar, faturamento não é necessariamente resultado. Né? Uma coisa que eu sempre falo, pessoal, queremos ter avaliações de 5 estrelas infinitas, é só vender de graça. Pronto, relação custo-benefício tende ao infinito. Lógico. Acabou. E essa coisa que, sabe, de levar para a equipe o resultado da tua experiência na gestão de custos, né? Sim. Especificamente, vamos entrar mais no detalhe, assim, mas, por exemplo, tem que existir um limite para gastos numa refeição. Não existe essa história de vamos servir salmão, filé mignon, camarão e lagosta todo dia. Peraí, por quanto foi vendido esse evento? Chefe de cozinha? Você tem que se adequar a esse custo. Entendeu? Uso de material de limpeza. Tudo isso é coisa que eu carrego historicamente, tá? Não tô só falando para você que a partir disso você começa a enxergar tendências. Pô, para 150 pessoas foi gasto tanto de lavanderia. Por que agora estourou aqui? É aceitável um desvio. Não. Uma época de chuva num feriado prolongado cheio de criança no hotel. Você vai ter mais custo de lavanderia, né? Mas você também consegue entender isso. Manutenção. Quanto vocês vêm gastando? Por que vocês estão gastando? Esse quarto aqui que recorrentemente continua dando problema. O que está acontecendo aqui? Esse quarto não para de dar problema. Olha o custo de manutenção desse quarto. De repente você tinha que trocar toda a fiação. Sei lá. Então, essa coisa de você ir carregando os índices históricos e anotando, isso vai te dando parâmetro para dizer, ó, tô dentro da normalidade ou não tô. Você quer ver o inferno? Hortifruti, cara. Sério? Hortifruti. Parece bobeira. Mas assim, você consegue ter um preço médio de saco de arroz? Tem, o preço médio de saco de arroz ele varia 10% em 6 meses. E a berinjela? Choveu, acabou, ficou mais caro. E outra, você não guarda de uma semana para outra. O tomate folhas, explodiu. Então, né? Se o chefe de cozinha não tiver um preço aceitável, até aqui eu chego nesse ingrediente. O cara vai pedir. E eu achei interessante do jeito que você faz a gestão, porque é baseado em fluxo de caixa. Então deixa eu ver se eu entendi e repassar para o hoteleiro que está nos assistindo. Primeiro você olha o seu fluxo de caixa, e através do seu fluxo de caixa que você vai entender as atitudes e as iniciativas que você tem que tomar dentro da operação. Tanto venda, cobrar o pessoal de venda, tanto o pessoal da operação de compras, de almoxarifado, do AIB. Então através do seu fluxo você vai coordenando durante o seu mês a sua gestão hoteleira. Olha só. O teu fluxo de caixa é tão mais confortável quanto mais você tem em caixa. Claro. Certo? Então, por exemplo, você tem dinheiro para pagar as contas de amanhã? Eu lembro nessa época que eu estou falando do meu pai, era de manhã e de tarde. O fluxo de caixa era nesse nível. Assim, cara, se o banco felizmente demorava para cair o cheque, você se virava. Mas, estou dizendo, vamos dizer que você tem um fluxo de caixa com conforto para um mês. Você não tem que estar tão preocupado com o controle diário do fluxo de caixa. Certo? Agora, porque se
Se você pudesse negligenciar o fluxo de caixa e crescer simplesmente fazendo investimento, não teria empresa pequena. É tão simples quanto isso. Como que eu coloco no meu impacto de compromissos, de passivos, um valor de prestação de um financiamento que eu não sou capaz de suportar? Isso é fluxo de caixa puro. Né? O que adianta você pegar esse dinheiro? Ah, tem a carência? Os bancos dão carência de 6 meses. Para que serve uma carência de 6 meses no investimento em hotelaria? Para absolutamente nada. O cara que está pegando, eu vou ter um alíviozinho de 6 meses, só está pegando o problema de janeiro e colocando em julho. Não está fazendo outra coisa. Entendeu? Então, aquela coisa, né? Eu estou rentável. No final do mês eu ganhei mais dinheiro do que eu perdi. Isso é uma questão. Tem empresa com rentabilidade alta que quebra. Em hotelaria isso acontece bastante. O cara tá ganhando dinheiro, só que tá vendendo com 90 dias e pagando com 10. Aí entra numa outra seara da gestão, né? Ele vende parcelado em 6 parcelas para o cliente final, ou ele tem que antecipar, fazer a antecipação dos cartões. E acredito que muitas das vezes ele nem coloca isso em tarifário, essa taxa que ele paga ali, que vai de 10%, 15%, depende da negociação dele. É lógico que tem gente que tem um fluxo maior, consegue reduzir as taxas. Ele paga o fornecedor dele à vista, ou no máximo uma duplicata de 40 dias, e ele não consegue se encontrar um ponto de equilíbrio. E aquela vira aquele ciclo vicioso. Eu tenho que antecipar para pagar a conta, eu tenho que antecipar para pagar a conta, e ele nunca sai desse buraco, né? Agora, aproveitando, né, eu acho que é um dos tópicos mais aguardados aqui, por mim principalmente, né? A gente está falando de fluxo de rentabilidade, eu acho que esse é o objetivo de qualquer negócio, é ser rentável. Eu falo assim, dentro da hotelaria nós temos um departamento que ele é amado e odiado ao mesmo tempo, né? Que é o alimentos e bebidas. Eu queria entender como que você cuida da gestão do alimentos e bebidas do Hotel Fazenda. O negócio, ele existe para dar dinheiro. Não necessariamente. Eu acho que as empresas perenes são capazes de compartilhar parte dessa riqueza com os colaboradores. Porque não consigo ver sentido realmente, e não estou falando em termos altruístas, não. Estou falando em termos empresariais, estritamente empresariais. Você retém talentos, você retém o talento se você é capaz de recompensá-los. Então, assim, quando você consegue mostrar para as pessoas, olha, gente, se a gente tiver um desempenho X, se a gente tiver economia, se a gente tiver mais resultado, todo mundo ganha com isso. Você ganha desde o momento em que você melhora as condições do ambiente de trabalho, até salário, benefícios, enfim, entendeu? Então, eu acho que é uma coisa legal da gente colocar como... Legal. Qual era a pergunta? A e B. A e B, vamos lá. Gestão do AIB, né? Hoje a gente sabe que ele hoje é amado e odiado dentro da hotelaria, porque dá muita dor de cabeça, é uma falta de controle imensa em muitos empreendimentos que entra dentro dessa seara. É uma dificuldade principalmente para a hotelaria que trabalha com buffet, né? É uma dificuldade muito grande. Eu queria entender qual que foi essa metodologia, como você faz essa gestão, principalmente no contexto geral do departamento de alimentos e bebidas de um hotel do porte que é o Hotel Fazenda. Sim. De novo, né? Estabelecimento de índice para você ter médias, cara, para você ter parâmetros, sabe? Quando você tem um buffet, você não tem certeza exata do que as pessoas vão pegar. Você estava apostando que o cara ia pegar o bife à parmegiana e o cara resolve pegar o frango xadrez. Ou seja, o teu custo ele é muito em cima de algumas variáveis que não são possíveis de serem mensuradas. Você conta com a incerteza. Mas no final das contas, o que você quer é uma margem dentro de um nível de avaliação de qualidade que te mantenha com uma boa reputação, principalmente, não precisamos nem falar do que é reputação online hoje em dia, né? Então você quer uma boa avaliação. Cabe a cada gestor, e aí eu volto a dizer, eu chamo as pessoas para conversar a respeito disso. Gente, vocês têm um orçamento
mensal ou semanal, e vocês têm que trabalhar dentro desse orçamento. Eu não vou conseguir dizer para o chefe de cozinha que ele deve colocar uma feijoada, ou que ele deve colocar 8 tipos de carnes vermelhas, ou que ele vai fazer um jantar italiano. Eu posso e devo dizer para ele que ele tem tanto para gastar naquele período. Ele tem o conhecimento técnico para fazer isso acontecer. Um hotel é uma casa grande, né? Uma casa grandona, né? A gente atende, sei lá, no final de semana 2.000 refeições. Beleza, isso faz muita diferença. Quando você começa a falar de percentual em cima de 2.000 refeições, você sabe que aí aquela ilusão, né? Ah, minha diária é, sei lá, vou chutar, R$600. Quando que uma pessoa que vai num almoço vai gastar R$600? Ok, mas e quando o hotel está vazio, que isso acontece com bastante frequência também, quando o hotel está vazio e você não teve o resultado que você precisava quando aquela pessoa pagou aquela diária? É aí que tá. Por isso que A e B definitivamente é o principal centro de custos de um hotel que serve todas as refeições. Né? O que eu sempre falo para todo mundo, pessoal, vocês têm esse orçamento. Por que eles têm esse orçamento? Porque esse orçamento é o resultado da média que se pode gastar em cada refeição e que me permite que a empresa tenha a margem necessária para aguentar os custos fixos. Isso, falando assim, parece bem simples, né? Ah, beleza, tenho R$15 para gastar, tenho 1.000 pessoas para atender, meu limite é 15 mil. E aí? E aí? E aí envolve um monte de outras coisas. Envolve, inclusive, o imprevisto. Tava tudo certinho, só que o cara pegou muito mais do prato que era o mais caro e você não pode deixar faltar. Você vai pedir uma autorização pro estoque para liberar mais, o que você vai fazer? Você está no meio da refeição. Às vezes isso pode acontecer. E aí incorre numa outra coisa. É a qualquer custo ou o limite da minha redução de custos está na minha avaliação do cliente? Né? E hoje, como internamente você gera essa questão, tipo, por exemplo, o exemplo que você deu. Aí eu tenho ali um filé mignon e tem um salmão que é mais caro, e de repente todo mundo foi no salmão e eu tenho que começar a fazer a reposição para não faltar, porque tem 50 itens no buffet, mas se faltar o salmão, todo mundo vai reclamar. E hoje você dá essa autonomia para sua equipe, você controla, tem um teto, como que funciona internamente? Tem um degrau de autonomias, né? Tem os degraus de alçadas, né? Então, por exemplo, o chefe de cozinha percebe que acontece uma situação como essa, ele tem o material à disposição. Inclusive, ele leva para a cozinha o material sempre vai existir uma margem de segurança, né? Mas no limite, eu acredito muito, e volto a dizer, isso dentro de um contexto de uma empresa que não está passando aperto, não tem que fazer loucura, tá? Mas o que eu quero dizer no limite, sempre vai prevalecer o risco de o hóspede nos avaliar mal. Sempre vai prevalecer a experiência que o hóspede está tendo lá dentro. Então, assim, estourou o custo, erramos no cálculo, meu amigo, não tô nem aí, me dá esse negócio aqui que eu não vou atender mal o cliente. Entendeu? E aí, assim, havendo uma justificativa, lógico, não pode ter desperdício, não pode ter erro na reposição, esse tipo de coisa. Mas isso é justificável. Numa reunião de planejamento semanal, que a gente vai ver o que aconteceu na semana passada e olhar para a próxima semana, tal, isso é justificável. Olha, estouramos o custo porque aconteceu isso. Ou até um realinhamento de rota, né? Estourou, não, agora a gente entendeu o que mudou. Eu preciso remanejar e agora o novo teto é assim, organiza a rota novamente e segue adiante. Muito bacana. E ainda falando desse departamento, Moisés, onde você acha que os hoteleiros eles mais erram nessa questão? A gente viu que o controle ele é eficiente, muitos ainda não sabem como fazer esse controle na prática. A gente está trazendo aqui muitos insights valiosos. Eu acredito que faculdade nenhuma e nem muitos líderes, né, que não tem esse tipo de vivência, e é só no dia a dia que a gente acaba, né, adquirindo isso. Dessa jornada até chegar nesse ponto, desse equilíbrio, nessa balança que você tem hoje, qual foi um dos principais erros que você cometeu lá atrás e você acha que é cometido hoje no dia a dia do hoteleiro? Eu vou
vou citar um hoje, a questão de não ter um líder, não ter uma liderança. Muitas das vezes eu já vi muitos empreendimentos que não tem uma pessoa responsável, por exemplo, da reposição, aonde não acompanha a reposição, não dá tempo de repor, aí de repente o pessoal tá tudo no parque aquático, sobe para almoçar tudo de uma vez e não tem uma pessoa responsável. Então falta a gestão não somente de insumos, de custos, mas própria da operação do salão naquele momento, né? Uhum. E eu já vi isso muito acontecer. E aí muitas das vezes quando eu vou perguntar pro hoteleiro, fala assim, por que não tem? Ah, é um custo. Não, não é um custo. Você está deixando de ter uma pessoa que está te dando um custo invisível muito maior que você não está mensurando. Uhum. Então, e nessa sua jornada, poderia citar um erro que você falou, nossa, eu fazia assim, depois eu descobri que eu estava fazendo errado e consertei e deu tudo certo, que talvez pode ser o mesmo erro que quem está nos assistindo hoje. Eu acho que tem um erro primordial, que é não dar mesmo, não entender que alimentos e bebidas pode ser uma ratoeira para você. Porque esse tipo de exemplo que você acabou de dar, o cara acha que ele está economizando por não ter um líder capaz, competente para fazer isso daí. Por que ele acha? Porque alimentos e bebidas, minha diária é 600, o almoço custa 20. E eu acho que é isso que acaba acontecendo, sabe? Porque a partir do momento que você dá aquilo a devida importância, vamos falar o seguinte, ó. Vamos dizer que você tem um hotel que sirva 500 refeições por semana. Que cada refeição deveria custar 15 e está custando 20. Você está gastando R$ 2.500 a mais numa semana. 10 mil a mais no mês. Você entendeu? Então, 10 mil a mais faz diferença? Faz. Aquele cara que você devia ter contratado, aquele cara custa 2 ou 3. Vai, um cara, vamos no limite, um cara, um bom metro e ganha 5 e tal, mas... Por que essa decisão é tomada? Porque o cara não percebe que a economia no alimentos e bebidas é muito importante. O cara precifica errado, o cara não toma cuidado com o departamento de compras, esse é um outro problemaço. Inclusive, nós conversamos hoje sobre isso, né, de algumas falhas. Já encontrei dentro de operação, aquela passagem da administração, enfim, que a mesma pessoa que comprava, ela mesma recebia, armazenava, e isso é um grande perigo dentro de um hotel, né? Você sabe que, assim, a pandemia ensinou muito pra gente da hotelaria, né? Mas muito, assim, um negócio, né? Uma escola, né? E nós passamos por situações semelhantes, a gente estava conversando sobre isso agora há pouco, mas você imagina que você não tem um horizonte de até quando vai o negócio. Cara, ali eu aprendi o que era custo. Inclusive, você veja, sempre vai bater numa coisa de mercado, né? Quem vai em hotel do perfil do meu, quer um buffet muito farto, né? A gente entrega isso, e beleza, porque traz resultado, as pessoas voltam e tal. Mas você sabe quanto que é o consumo em custo da pessoa sentada, comendo e levantando da mesa satisfeita, entre o buffet e o à la carte? Não vai acreditar. Quanto? O à la carte é 60% a menos do que o buffet. De custo. De custo. Então você ia custar no R$10 no buffet, 4 no à la carte. Sabe por quê, cara? Aquela bendita coisa de você chega na frente do buffet, come com os olhos. Via pegar um, pega dois. Mas quando alguém coloca um prato para você bem porcionado, é o suficiente. Você quer outro. A gente falava na época, porque tinha que servir em questões de higiene e tal, servia à la carte. Mas se o senhor quiser pedir, o senhor pode pedir de novo. 3% pediu. Essa questão do à la carte da pessoa repetir é complicado, porque às vezes ele fica intimidado, ou às vezes vai demorar mais 15, 20 minutos para sair outro prato e ele já não quer mais, tem toda essa situação e querendo ou não, as pessoas comem com os olhos primeiro. O buffet, ele tem que estar com variedade, ele tem que estar com a apresentação, saboroso, e querendo ou não, se não tiver adequadamente, avaliação negativa, a pessoa não vai. Hoje, na internet, não somente com hotelaria, mas a pessoa ir reclamar, vai 10. Para elogiar vai 1, e olha lá que ele elogia ainda na recepção, e isso pode prejudicar muito o negócio. Vamos falar, cara, eu não reclamo acho que você até viu na minha sala, eu tenho um quadro
de uma avaliação, a primeira que apareceu no TripAdvisor, que eu nem sabia que existia o site, em 2013, cara. Eu falo pra você, eu sou bastante agradecido por isso aí. Foi doloroso no começo. Essa avaliação, ela começava assim, pensa num hotel ruim, esse é muito pior. Por que virou um quadro, cara? Primeiro que quando eu vi aquilo lá, a primeira vontade é de matar a pessoa, daí você começa a analisar, talvez ela tenha um pouquinho de razão aqui, talvez ela esteja certa ali. Eu sei que eu reuni a equipe inteira, botei dentro de uma sala, falei, moçada, isso aqui é uma força da natureza. Isso aqui é que nem um furacão, isso aqui é que nem um terremoto. Você consegue resolver o problema com o furacão? Tem. Você corre. Isso aqui veio para ficar e vai destruir quem não souber se adaptar. É darwiniano isso aqui. Entendeu? E hoje, cara, felizmente, se olhar, ela tem um orgulho de olhar. A soma de 4, 3, 2 e 1 é metade de 5 do Santa Mônica. Isso se reflete em demanda, se reflete em diária média. Quer dizer, foi um super aprendizado. E eu sei que o produto hoje é infinitamente melhor do que era naquela época. Sim. Porque, a gente sabe, vou confessar uma coisa aqui para vocês. Antigamente, quando o cliente reclamava, eu e você, parceiro. Não tinha canal, não tinha onde ele reclamar, não tinha nada. Hoje já é bem diferente. Somos eu, você e o mundo. Exatamente. Então, sossega. E olhando essa questão aí das avaliações, ela é muito importante, não somente acompanhar. E um dos tópicos, até na própria Unity, hotelaria, que a gente utiliza, quando a gente vai assumir uma gestão, a gente vai ajudar o hoteleiro a desenvolver um planejamento e tudo, a primeira coisa que nós fazemos, minha equipe lá de planejamento vamos analisar o que os próprios hóspedes estão falando, porque hoje a hotelaria, o hoteleiro, ele acaba não dando tanta importância. Eu vejo que lá dentro do hotel você acompanha isso diariamente e é constante, e por isso que teve tempo de ir ajustando tudo, e hoje é outra realidade o empreendimento, mas não precisa ser o mais esperto do mundo, a mentoria, o consultor mais top da galáxia para entender onde que precisa ser ajustado. Então você entra ali no Trip, você entra no Google, ou até nas próprias redes sociais. O cliente vai estar reclamando do café da manhã, vai estar reclamando do ar-condicionado, a internet, o atendimento, o enxoval, cama e etc, chuveiro, ele está te dando exatamente o que você precisa fazer, porque muitas das vezes o hoteleiro vem até a Unity, nos contrata, que seja por uma mentoria ou que seja por uma gestão, enfim, Manuel, o que eu faço para melhorar? O seu próprio cliente está falando que ele quer que você melhore o café, é melhorar o café da manhã, Teve um 2021, nós assumimos um empreendimento em Goiânia, hotel corporativo, 142 apartamentos, que na época, por incrível que pareça, estava faturando 30 mil reais por mês. Que ano? 2021, pós-pandemia. Ela ficou 2020 até 2021 com faturamento muito baixo. Chegou 2021, ela nos contratou, em 60 dias ela já estava faturando 300 mil reais. O que foi o virada de chave? Posicionamento. Ela queria cobrar uma diária maior do que o produto entregava, e hoje dentro da hotelaria corporativa principalmente, 10, 15 reais, 20 reais numa diária faz total diferença. Então nós, contra a vontade da proprietária, a gente remodelou o negócio dela, colocou, vamos dizer assim, na prateleira correta, e depois fomos para as avaliações. Única avaliação que tinha era o café da manhã. Outras coisas estruturais, as pessoas reclamavam, mas tem coisas que é estrutural, do prédio. Tem pouco elevador. Não tem como eu corrigir, pôr mais um elevador, porque é estrutural. Mas se eu apagar a reclamação do café da manhã, do enxoval, do amenities, do chuveiro que não aquece, que eu consigo resolver, o elevador não vai ser mais problema. Porque às vezes ele sabe que aquilo ali é estrutural, que você não consegue resolver, mas ele está tendo uma boa experiência em outros acessos que ele tem. Nós chegamos, na época o restaurante era terceirizado dentro do hotel, conversamos numa boa, vamos melhorar a apresentação, vamos pôr mais itens, rapidamente foi estancado, e rapidamente ela foi chegando a um patamar de 500, 600 mil
de faturamento saiu de 30 mil reais para 500, 600 mil. Hoje estou abrindo valores que o hotel ele não existe, ele foi vendido o prédio, né, em 2022, mas foi um case que eu trago para o hoteleiro aqui. Analise com cuidado e não com ego, primeiramente, as avaliações dos seus hóspedes, porque ele está falando a realidade, ele teve a vivência, né? Ele usou, ele pagou e viveu a experiência que você quer proporcionar. E se ele reclama de algo pontual, que às vezes você está ali no dia a dia se esforçando, trabalhando para fazer o seu melhor, mas ele está reclamando, muitas vezes é do ser humano, ele fala, pô, o cara não sabe o que ele está falando. Eu tô aqui fazendo o meu melhor, mas ainda ele tá reclamando. É gente chata, é gente isso, é hóspede aquilo. E começa a rotular o hóspede. Calma, vamos sem rotular, analisar o que ele tá reclamando, que às vezes faz sentido. E ainda mais se for uma avaliação de outras pessoas e não só pontual de um único hóspede. Então a avaliação ela é fundamental e eu vejo que vocês cuidam muito bem disso aí. Né? E tem uma outra coisa também, né, cara, que a gente, assim, você falou muito bem, né, não olhar com o ego, né? Porque a gente erra, cara, é uma organização, tem pessoas, imprevistos acontecem e tal. Mas acima de tudo, cara, eu sempre procuro dizer para todo mundo, pessoal, o cara, às vezes, ele guardou dinheiro o ano inteiro, é o momento dele estar lá com a família. Acima de tudo é isso, o momento da verdade, que a gente vive falando na hotelaria, né? O momento da verdade é, pô, o cara entrou ali para recarregar as baterias para aguentar o ano que vem inteirinho. Ou ele pegou um feriado prolongado, a gente não sabe a condição socioeconômica do cara, a gente não sabe quanto aquilo representou de sacrifício para ele. Então, assim, pô, beleza, a gente tem lá o nosso problema, mas imagina para quem está vivendo 100% uma experiência que pode ser boa ou pode ser ruim. Isso faz, pera um pouquinho só, deixa eu acordar aqui, porque o meu papel aqui é muito importante para essa família. Isso sempre foi muito legal, a gente levar que no final das contas, lógico, você precisa ganhar dinheiro, isso que a gente já falou, mas o dinheiro ele é muito bem ganho quando você entrega uma coisa que a gente sabe que foi legal, né? Uhum. Não é... Bom, essa história de avaliação, para resumir, a história é uma coisa que ajudou muito quem quis ficar no mesmo barco ali, lambendo as feridas ali. Que legal. Mudando um pouco de assunto, Moisés, que é uma dor latente muito grande na hotelaria, que é mão de obra. Eu gostaria de entender como que é o seu estilo de liderança, né? Porque hoje eu vejo que muitos hoteleiros acabam assumindo o negócio da família, não é engenheiro, é arquiteto, é advogado. Já encontrei vários tipos de profissionais que caíram de paraquedas e às vezes nunca lideraram uma equipe. Uhum. Né? Você é aquele líder que delega, acompanha, delega e espera o resultado. Como que é o seu estilo de liderança com o seu quadro de colaboradores hoje? Primeira coisa que eu acho importante pontuar, liderança se aprende. Se aprende muito através de técnica de estudo e mais ainda analisando os resultados das suas atitudes. Né? Então, assim, se você perguntar para mim, eu me considero hoje um líder muito melhor do que eu era na minha juventude, infinitamente melhor, assim, mais ponderado, e eu acho que eu sou capaz de entender o lado das pessoas que estão abaixo de mim. Mas eu procuro trazer para a minha equipe pessoas que não precisam ser cobradas, pessoas que, uma vez conscientizadas, vão performar como a gente precisa que seja. Então, assim, eu já tive líderes que era no chicote. Procurei mostrar, mas não adianta. A pessoa tem um estilo de liderança diferente. Pode funcionar para algumas organizações com determinadas culturas, para a gente não funciona. Inclusive, porque as pessoas... o Santa Mônica é um hotel que atende e que o atendimento é um dos grandes pontos fortes. As pessoas têm que estar felizes. Ninguém vai estar feliz tomando pancada o dia inteiro, cara. Então, assim, eu procuro cuidar muito disso. Cuidar muito de, olha, como você está se fazendo respeitar. Por que a tua equipe vai atrás de você? Porque você puxa ou porque eles vêm atrás? Uhum. E é uma conversa constante entre todos os líderes. Acho que eu sou a pessoa que tem mais experiência.
toda hora eu tô chamando a equipe para conversar a respeito disso. Como que você levou isso? A gente tem um negócio chamado lá, reunião de planejamento semanal. Uhum. A reunião de planejamento semanal, ela analisa os problemas que aconteceram na semana passada e planeja uma semana que vem. Felizmente, nós somos um hotel que cada semana é um desafio diferente. Então, nessa hora, é uma hora de muito conversa e acabou, há muitos e muitos anos, acabou a coisa assim de eu tô com medo de falar porque vão me julgar. A gente joga realmente aberto ali, discute os problemas de maneira muito, muito aberta. Que legal. E isso tem que ser um calendário, né? Tem que ser, como eu já vi muitas pessoas montarem a reunião semanal, mas não acontece semanal. De 15 dias, vai faltar um mês e faz a reunião só quando a bomba estoura, vamos dizer assim. Eu não sei se... eu acho que tem hotéis que permitem que isso aconteça, cara. Assim, o que eu quero dizer é que a dinâmica do hotel, digamos, um hotel corporativo que de segunda a sexta funciona com ocupação X, final de semana tá mais vazio, não tem lá grandes mudanças, né? No Santa Mônica, assim, na segunda você tem uma convenção de 400, mais uma de 200, mais um grupo de não sei o quê, mais uma formatura. Na terça você tem outra coisa, na quarta não sei o quê, no final de semana você vai ter um casamento. Então, assim, vai ter um casamento, tá bom. O que é o A e B? O que é a parte de hospedagem? Como que vão ser montados os ambientes da noiva? Vai ter uma suíte da noiva, vai ter um dia da noiva na massagem, não sei. Quer dizer, todo mundo tem que estar muito a par de cada coisa. E aí os líderes vão cuidar da sua vida, entendeu? Muito bom. E aqui para a gente caminhar pro encerramento, Moisés, nós falamos aqui... Tava tão bom. Tava. Nós falamos então do seu início ali, das suas dificuldades, principalmente financeiras, como todo negócio tem. Falando da sua jornada, principalmente da gestão, né, da construção, da ampliação do empreendimento. Falamos de como cuida com carinho as avaliações e também a parte de alimentos e bebidas, que é um dos principais gargalos dentro da operação. Se você fosse resumir toda essa sua vivência dentro de uma gestão hoteleira e deixar um conselho prático para o hoteleiro começar a aplicar amanhã, ele está vendo esse vídeo hoje, ele vai chegar dentro do empreendimento, ele vai juntar a equipe dele. Qual o conselho que você deixaria para esse hoteleiro, para ele começar a startar amanhã mesmo? Eu acho que é importante dizer o seguinte: avião anda com avião, tanque de guerra com tanque de guerra. Se você não tiver uma equipe de gente que gosta de servir e que entenda o nível de dedicação que é exigido pela hotelaria, você vai tornar o teu caminho muito mais difícil. Muito obrigado, Moisés. Foi muito bacana. O tempo voou, passou. Voa. Falar do que a gente vive, gosta, assim, é sensacional. Te agradeço demais. Aprendi muito aqui com você. Mais uma vez, muito obrigado pelo seu tempo. Eu sei que é corrido. E espero que a gente possa ter passado um pouco de insights para vocês, um pouco da nossa experiência. O objetivo aqui não é rotular nada, principalmente que é o que a gente vive diariamente, mas sim também passar um pouquinho dos bastidores de hotéis que passam por dificuldades diariamente, que têm problemas diariamente, que têm dores de cabeça diariamente, mas que conseguem, né, se posicionar corretamente, consegue ter uma visão de futuro e ser um negócio lucrativo. Nada mais justo que um hotel lucrativo. Eles são feitos de pessoas, de gestão, de visão, de correções de erros e falhas. E a mensagem final que eu deixo aqui, que é muito importante, que você falou: a gente cuida de pessoas, que atende pessoas, que realiza sonhos. Se a gente levar isso culturalmente para dentro do ambiente, eu digo isso muito porque a minha mãe trabalhou 17 anos dentro de uma lavanderia de hotel. Quando eu assumo um empreendimento, quando eu vou para dentro de um hotel, um dos departamentos que eu tenho mais carinho é uma lavanderia. Porque onde que eu fui criado, hoje sou quem sou, foi através do trabalho da minha mãe, Fátima, dentro de uma lavanderia de hotel. Poucas pessoas sabem disso. E é onde que ela me educou, onde que ela me criou. Então, a gente tem que ter empatia. Tem pessoas que acordam com problemas, tem pessoas que acordam com dificuldades, né? A operação hoteleira, ela é feita de pessoas que vão atender pessoas, e essas pessoas que vão ser atendidas, elas têm uma expectativa muito grande. Igual você falou, às vezes é o sonho
do ano dele confiou para passar dentro do seu empreendimento com a família dele, que vai pagar ali para os próximos 6 parcelas ali, 12, enfim, aquele sonho das suas férias do ano inteiro, onde que ele vai sair da rotina, ele vai descansar. Então nada mais justo que a gente nos esforçar de atender bem esse hóspede. Então o que a gente passa aqui é cuide dos seus colaboradores para eles cuidarem bem dos seus hóspedes. Moisés, para a gente finalizar aqui, primeiramente, muito obrigado pelo seu tempo, a sua disponibilidade de vir bater esse papo. É muito gostoso falar de hotelaria, do que a gente vive. Eu queria deixar o canal aberto aí para você passar a sua última mensagem, agradecer a todo mundo que nos prestigiou até então. Aí a bola está contigo agora. Valeu. Eu queria agradecer a audiência das pessoas e eu queria aqui fazer um elogio especial ao Emanuel e à Unity, porque assim, ao longo de toda essa história, eu nunca encontrei uma empresa de assessoria e consultoria que entendesse a hotelaria, que tivesse extremamente preocupada com o resultado, como a empresa de vocês. Fora assim a afinidade pessoal que a gente tem, mas eu faço questão de dizer isso, porque realmente o trabalho que vocês estão fazendo para o nosso hotel lá, ele está revolucionando o hotel, cara. Que bom, fico muito feliz que a gente está no caminho certo aí. Legal. Mais uma vez, obrigado. E repassa aí o agradecimento também para toda a sua equipe que está no dia a dia lá junto com a equipe da Unity, fazendo acontecer aos trancos e barrancos, a gente vai vencendo as etapas diárias, né? Legal. Gente, mas mais uma vez, muito obrigado.